Te louvamos, Pai. Senhor Deus, estamos aqui na Tua presença. Estamos aqui porque sabemos que o Senhor é bom e a Tua misericórdia, ela dura para sempre. Estamos aqui nessa noite, Senhor, não para simplesmente passar um tempo, para ver como estão os nossos irmãos, não apenas para essas coisas, Senhor, mas estamos aqui para Te adorar. Por isso, neste momento, Senhor, abrimos os nossos corações diante do Senhor. Nos preparamos neste momento para a Tua palavra, para entregarmos ao Senhor o louvor, a nossa adoração, Senhor. Estamos aqui na Tua presença, Pai, estamos aqui na Tua presença. Te louvamos por tamanha graça. Louvado seja Teu nome, Senhor. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé e abrir as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Enquanto os irmãos estão abrindo a Bíblia, eu gostaria de cumprimentar a todos com uma boa noite, na paz do Senhor. Te louvamos, Pai, Te louvamos, Senhor. Amém. O Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Podemos assentar por um instante. Às vezes a gente fica pensando em como adorar a Deus, como servir a Deus, o que fazer para poder agradar ao Senhor. E a gente, em contrapartida, vê a Bíblia falando que Deus, o Pai, está à procura desses verdadeiros adoradores. E tentamos, durante as nossas vidas, o nosso dia a dia, adorar a Deus de diversas formas. Por exemplo, estamos em um momento aqui agora propício para adorarmos ao Senhor, propício para abrirmos os nossos corações ao Senhor. Mas quando percebemos que adorar ao Senhor vai muito mais além do que uma reunião que acontece aos domingos, aos sábados, às quartas-feiras, vemos que adorar ao Senhor está muito mais além do que falar de uma religião, de uma religiosidade. Está muito mais além do que os nossos costumes, os nossos hábitos. Mas que adorar o Senhor em verdade é se derramar diante dEle. É se achar dia após dia, reconhecendo o sacrifício da cruz. E não reconhecendo apenas como se houvesse um Deus morto, mas um Deus que morreu e ressuscitou. E que inclusive está aqui nesta noite para nos tomar, para nos direcionar, para nos colocar no caminho que devemos trilhar. Vemos então que a adoração, adorar a Deus de verdade, adorar a Deus com toda força, com todo entendimento, inclui uma renúncia, inclui deixar o meu próprio eu, para que o Senhor possa aparecer na minha vida. Inclui simplesmente deixar toda a minha ganância ou talvez a minha tristeza neste mundo, para glorificar ao Senhor com a minha vida. Estamos aqui porque esse Deus nos chamou. Estamos aqui porque esse Deus nos resgatou. Estamos aqui porque Deus tem trabalhado em nossos corações. Eu tenho algo muito bom para dizer para você nessa noite. O Senhor está à sua procura. O Senhor está à sua procura. Por isso eu gostaria que você se colocasse de pé. E vocês que estão na casa de vocês, que não perdesse este momento de adoração, este momento para se derramar diante do Senhor, mas que juntos pudéssemos nessa noite louvar e adorar ao nosso Deus. Estamos aqui na Tua presença, Pai. Vem de encontro, Senhor, vem de encontro, Pai. Toma-me
coração nessa noite para o Senhor. Aos pés da cruz, Pai, o Senhor está à nossa procura. me encontrei. Estamos aqui, meu Pai, para corresponder, meu Pai, o teu amor. Ai, Espírito Santo de Deus, estamos aqui. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim.
tu és Enquanto o louvor vai estar louvando bem baixinho, você neste momento tem a oportunidade de se render ao Senhor. Você tem a oportunidade de falar com o Senhor. Você tem a oportunidade de ouvir o Senhor falar. Se você não quiser cantar este cântico, então fale palavras de amor ao Senhor nesta noite. Se você não quiser falar nada, apenas fica sensível ouvindo o que Deus tem a dizer. Mas a única coisa que eu te peço para não fazer nesta noite é continuar com o coração endurecido, é continuar com o coração que não pode mais ouvir a voz do Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, eis aqui, estamos rendidos ao Senhor, meu Pai. Eu sou teu e tu és Jesus, 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 Jesus. Não estamos aqui, meu Senhor, nos apresentando como para que um show. Não estamos aqui, meu Senhor, nos apresentando como para os homens. Não estamos aqui, meu Senhor, nos apresentando como se estivessem em uma disputa. Não, Senhor, estamos oferecendo o nosso louvor ao Senhor, as nossas vidas ao Senhor. Estamos nos oferecendo ao Senhor, Pai. Espírito Santo de Deus, estamos nos oferecendo somente ao Senhor, somente ao Senhor, somente ao Senhor, Pai. Somente a Tua presença, Senhor, somente ao Teu querer, somente ao Teu chamado. Somente a Ti, Senhor, abrimos nossos corações, abrimos nossos corações ao Senhor, porque somos do Senhor, o Senhor agora é nosso. Oh Espírito de Deus, Espírito de Deus, visita nossos corações cansados, visita nossos corações oprimidos, magoados. Nos visite nesta noite, Espírito Santo. Tu és aquele que é digno de ser louvado, Tu és aquele que é digno de ser adorado. Ah, Senhor, Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és santo. Apresentamos as nossas vidas ao Senhor, nos apresentamos ao Senhor, Pai. Inclusive neste momento, Pai, queremos dizimar e ofertar ao Senhor. Continuamos dizendo que Tu és santo, que Tu és poderoso. Ah, Espírito Santo de Deus, receba nosso louvor, receba nossa adoração, Pai. Receba, Senhor, neste momento que estamos trazendo os dízimos e as ofertas, também estamos trazendo os nossos corações, Pai. Assim como anjos proclamam a Tua glória, a Tua grandeza, aqui estamos nós para proclamar a Tua grandeza. Você que vai trazer o seu dízimo e a sua oferta, você está com essa oportunidade. Mas talvez uma oportunidade melhor que você está tendo neste momento é trazer o seu coração diante do Senhor e apenas o adorar, e apenas o adorar.
Prostrados aos seus pés, adorando ao Rei. Terra e céu cantarão uma canção e choverá, declarando o Santo. Sua glória descerá, sobre a terra se espalhará, em uma só voz cantando, reconhecendo Santo, poderoso Deus eterno, que há de vir em glória. Terra e céu cantarão uma canção que se ouvirá, declarando o Santo. Sua glória descerá, sobre a terra se espalhará, em uma só voz cantando, reconhecendo Santo, poderoso Deus eterno, que há de vir em glória. Poderoso Deus eterno, que há de vir em glória. A igreja declare com a gente: Santo. Poderoso Deus eterno, que há de vir em glória. Tu és poderoso, Senhor. Ah, Senhor, Tu és poderoso, Tu és poderoso. Pai, estamos aqui para ouvir a Tua palavra. E por isso, neste momento, gostaríamos de chamar o pastor Wagner. E Deus, já gostaríamos de orar pela vida dele. E apresentamos ele nas Tuas mãos, Pai, para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Pai, assim como o Senhor tem falado ao coração do Teu servo, fala aos nossos corações nesta noite, Pai. Fala aos nossos corações nesta noite, Senhor. Ah, Senhor, glorificamos e exaltamos o Teu nome, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluias ao Senhor. Declaramos, Senhor, como oração, Senhor, Tu és poderoso. Aleluia. Diga isso ao Senhor. Aleluia. Todos juntos com uma só voz.
declaremos a Ele: Tu és santo, poderoso Deus. Poderoso Deus eterno, que há de vir em glória. Eis os nossos corações, Senhor, assim como foi clamado nesta casa. Fala conosco. Nós clamamos, Deus. Tu que és o poderoso Deus, o eterno, o Senhor sobre todas as coisas. Clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Clamamos em nome de Jesus. Amém, queridos? Ele é poderoso, Ele é Deus, Ele é eterno. Todo louvor, toda honra, toda glória sejam dados ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Amém? Você serve a esse Deus? Realmente é a Ele que você adora, que você acredita, que você serve? Não sei como você está neste dia, talvez como você veio aqui ao templo, ou como foi o seu dia, você que não está aqui presente, mas que com certeza está participando do culto juntamente conosco. Eu não sei como foi, mas nós somos lembrados de um governo e de um cuidado do nosso Deus. E neste momento esse Deus haverá de falar conosco, amém? Por isso abra a sua Bíblia juntamente comigo, no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo de número 4. Nós estaremos lendo alguns versículos deste texto, da palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo de número 4. Amém? Todos encontraram? Não perderam o costume, né? Ainda ouvimos um ressoar de páginas. Vamos aguardar mais uns instantes. 2 Reis, capítulo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, chamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhes perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a tua porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas as enchiam. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Geazi: Chama essa sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: Dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: Habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: Que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: Ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu: Chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: Por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Amém? Podemos assentar. Queridos irmãos, amados,
É muito bom quando nós conseguimos entender um Deus que é soberano, um Deus que cuida das nossas vidas. E eu gostaria que você, juntamente comigo, dizem que quando a gente começa a falar muito sobre determinado assunto é porque a gente está querendo muito, né? Mas, olha só que interessante. Aqueles que são pais e estão aqui presentes, você pode levantar sua mão? Dá uma olhada. Quem aqui é pai? Tem pelo menos um filho? Su, vai lá, pai e mãe, vamos lá, gente. Su, levanta a mão aí. Meu Deus do céu. Um monte? Como? Tem mais? Mais alguém? Não? Só esses são os pais, né? Pais, vocês têm a função, uma obrigação, mas também um grande prazer em cuidar dos filhos, não é? Creio que talvez os filhos, como são denominados nas Escrituras, são aquilo que nós podemos dizer a herança do Senhor. Olha que coisa bonita. Talvez um dos maiores presentes que você já recebeu na sua vida. Essas criaturinhas pequenininhas que vão crescendo e se tornam grandes assim, né, mãe? Desse tamanho. Parece que o tempo passa muito rápido. 31 anos de noivado, não é? Inclusive, oficialmente, aqui diante da igreja, meus parabéns mais uma vez. Mas o tempo passa, as crianças crescem. E assim, quando a gente para pensar na obrigação de ter um filho, dizem que as responsabilidades, elas mudam. E elas mudam de uma forma completamente absurda. Antes nós tínhamos uma preocupação conosco, mas parece que agora nós temos uma preocupação além de nós. E essa preocupação além de nós, ela não é em um dia específico. Não é, por exemplo, quando você chama o pastor Wagner e fala assim, Wagner, cuida do meu filho aqui para mim um pouquinho, e você vai ali e eu cuido do seu filho talvez por um dia, horas, minutos. Não. Quando você se torna pai, mãe, você tem uma obrigação para toda a vida, não é? E olha, obrigação essa de amor, de cuidado, de afeto, mas também uma obrigação de manter, de zelar, de proteger, de sustentar. Olha só, imagine uma coisa comigo. Os meus pais, eles sempre proveram para a minha vida. Mas você já imaginou se o meu pai, quando eu tivesse 1 mês de vida, tivesse comprado 1 tonelada de arroz, 1 tonelada de feijão, e por aí vai, de todos os alimentos básicos que nós temos até hoje, e tivesse entregado tudo isso para mim e dissesse assim, pronto, minha obrigação foi preenchida, se vira, viva. Eu não ia nem falar, porque naquela época eu não falava, certo? Mas a obrigação dele estava suprida pelo fato de ele entregar tudo da forma como talvez eu poderia receber. Só que esse mesmo alimento que seria utilizado ali, talvez foi isso que eu comi minha vida inteira, e talvez foi mais do que 1 tonelada, deve ter sido muito mais. Preste atenção nisso. O fato não estava no alimento em si, mas no modo como este era proporcionado àquela criança. Por exemplo, quando eu era criança, eu precisava de leite. E à medida que eu fui me desenvolvendo, eu fui começando a me alimentar com alimentos mais sólidos, chegando ao que a gente chega hoje, que é aquele tanto de chocolate, essas coisas todas. Perceba só que o cuidado, ele vai muito além do dar. Ele envolve uma constância, um dia após dia. E quando a gente olha para a história que a gente acabou de ver aqui nas Escrituras, nós nos deparamos com 2 histórias diferentes, mas que na verdade não tem nada de diferentes entre elas. Eu não sei se você prestou atenção nas histórias, mas nós temos 2 figuras distintas, que na verdade são muito próximas. Perceba comigo, vamos lá. A primeira dessas mulheres, ela chega a Eliseu, apresentando a sua realidade, dizendo assim, olha, o credor veio até mim, eu tenho 2 filhos e esses filhos vão ser levados como escravos. Ou seja, olha, eu sou mãe, não tenho mais marido, preste atenção, eu sou mãe, não tenho mais marido, e os 2 filhos que eu tenho estão para ser levados, porque eu não tenho como pagar a dívida e eu não tenho como, inclusive, alimentar os meus filhos. Existe uma necessidade, inclusive, de um aspecto financeiro muito grande da minha vida. Essa é a minha situação. A minha necessidade é essa. Essa mulher se apresentou. Num segundo momento, nós temos agora uma outra história que parece ser muito distante disso, mas existe um grande contraponto entre ambas. Enquanto nós tínhamos uma mulher aqui que poderia ser chamada de pobre,
Nós temos aqui em um outro lado, e o texto faz questão de nos apresentar isso, que nós temos uma mulher rica. O texto diz isso. Uma mulher que possuía, inclusive, propriedade, uma mulher que, inclusive, buscou financiar, auxiliar. A gente já falou sobre esse texto aqui no aspecto missionário, inclusive. Ela constrói lá um quartinho, para que toda vez que o homem de Deus passasse por lá, ele dormisse lá. Nós temos uma mulher rica, casada, seu marido estava lá. Enquanto nós tínhamos uma mulher considerada pobre, sem marido, do outro lado nós tínhamos uma mulher rica e casada. Você poderia parar na história e falar assim, Wagner, o que há de semelhante entre ambas? Afinal de contas, uma não tem nada, a outra tem tudo. Mas o texto faz questão de nos mostrar isso. Enquanto uma primeira talvez poderia ser vista com tanta necessidade em alguns aspectos, esta que possuía marido e inclusive poderia ser chamada de rica, ela não tinha filhos. Enquanto aquela primeira tinha 2. Olha só. A questão que está evidente para a gente é exatamente essa. Não está simplesmente num fato de que Deus, esse Senhor, este homem de Deus, ele conseguiu abençoar simplesmente uma necessidade física. Mas o fato é que ambas possuíam necessidades. Umas no aspecto talvez financeiro, diário, de alimentação, outras no aspecto emocional. Tanto que essa mulher rica, podemos dizer assim, ela, ao se deparar com essa notícia, com essa profecia de que ela daria luz a um filho, ela diz assim, não faça isso, não brinque comigo, não diga isso. Talvez nós tenhamos aqui uma mulher que por muito tempo tentou, sabemos a importância que tem a questão dos filhos dentro da história deste povo. E mais uma vez nós temos a reação dessa mulher, olha, não brinque, não fale isso. Meu marido já é velho, eu não tenho condições, eu não tenho como acreditar naquilo que você está me falando, você está me dando esperança à toa. É evidente que duas coisas estão relacionadas, a dependência que ambas possuíam. Talvez em aspectos distintos, sim, mas ambas possuíam. E quando a gente para pensar um pouquinho nesse aspecto, nós nos voltamos a uma palavra chamada providência de Deus. Afinal de contas, o que é providência de Deus? O que é providência? Dentro do aspecto da providência, existem duas expressões muito interessantes, que é a criação e a preservação. São coisas diferentes. Sim, criação e preservação. Num primeiro momento, nós temos um Deus criador. Aquele que fez todas as coisas pelo poder da sua própria palavra. Ele simplesmente fez. Lembram-se disso? E disse Deus e se realizou. E disse Deus e se realizou. E assim aconteceu. Deus ordenou e todas as coisas aconteceram como deveria acontecer. Preste atenção nisso. Este é um Deus criador. Mas o texto de Gênesis, que nós conhecemos muito bem, ele faz questão de nos dizer que Deus cria a humanidade, cria todas as coisas, e no 7º dia, o que ele faz? Ele descansa. Ele descansa. Olha, vocês lembram daquela história lá do médico falando para mim, né? Se até Deus descansou, por que você não descansa? Coisa interessante. Mas afinal de contas, para que Deus descansou? Será que realmente Deus, que é Deus, deitou-se em sua cama? Preste atenção nessa comparação. E simplesmente descansou porque ele estava cansado de criar todas as coisas? O objetivo do texto não é esse. A ideia é demonstrar uma divisão entre um momento criativo em que Deus cria do nada e um momento em que agora todas essas coisas criadas vão passar para um novo propósito chamado preservação. Deus criou e há um rompimento do momento de criação. Perceba, ele não continua a criar, ele criou. E agora, Deus preserva todas as coisas. De modo que, tanto na criação, quanto na preservação, que é o que nós vivemos até hoje, nós temos a providência de Deus. Amém? Amém? Vamos continuar um pouco mais. Ele, então, completa a obra que ele tinha feito. E ele descansa. É uma verdadeira transação da obra da criação para a obra da preservação. A criação agora passa, portanto, a visar um aspecto muito mais de preservar. Talvez a providência poderia ser conceituada
como o fato de que todas as pessoas, de alguma forma, são alvo do cuidado misericordioso, amoroso, benigno de Deus. Ou seja, Deus está cuidando de todas as coisas, sustentando todas as coisas. E o fato de que essa providência de Deus se manifesta sobre nós, é importante a gente ainda distinguir da expressão presciência. O que é presciência? Presciência é o fato de que Deus sabe de todas as coisas, Ele é onisciente. Ou seja, Deus não providencia, Ele não é um Deus de providência pelo fato dele saber, é pelo fato de Ele ser Deus, simplesmente ser. Ele conhece as nossas necessidades, Ele sabe aquilo que nós necessitamos e Ele age muitas vezes sem nós percebermos. Ele é Deus. Trata-se da vontade ativa de um Deus que governa e que cuida de nós. Isso deveria ser um motivo de grande esperança ao seu coração. O fato de que Deus está cuidando de você. O fato de que Deus está zelando pela sua vida. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o capaz, Ele é aquele que pode realizar todas as coisas. E este Deus, Ele tem zelado pelas nossas vidas e cuidado de todos nós. Existem muitos enigmas, talvez se a gente pudéssemos tentar pensar e refletir sobre o modo como Deus cuida das nossas vidas. Talvez nós ficaríamos aqui horas e horas tentando buscar responder algumas perguntas. Mas a verdade é que nós temos um Deus de providência. E é por isso que eu gostaria de meditar com vocês hoje sobre os aspectos da providência de Deus. Alguns aspectos, portanto, da providência de Deus. Você acha que Deus é um Deus de providência? Sim ou não? Amém? Você acha que Deus tem cuidado de você? Ele tem zelado pela sua vida? Antes de a gente adentrar um pouquinho mais, quando a gente pensa nos aspectos da providência de Deus, existem inúmeras características dessa providência. Inúmeras. Mas a primeira delas, que eu gostaria de meditar com vocês nessa noite, é a universalidade. Universalidade. Afinal de contas, o que é a universalidade dentro da providência de Deus? É o fato de que todos nós somos dependentes. Todos. Todos nós carecemos. Todos nós necessitamos da providência divina. Perceba, nós temos as nossas necessidades. Sim, Ele é um Deus de providência. Sim, mas Deus não se manifesta de forma providencial simplesmente a minha vida e deixa você simplesmente a deixar. Olhando para o texto, nós vemos duas situações completamente distintas. Uma mulher necessitada em determinado... Eu preciso de alimentos, eu preciso pagar minhas dívidas, eu preciso aqui viver. E nós temos uma ação de Deus sobre essa mulher. De modo que agora aquela que tinha dívida já não tem mais. E inclusive nós temos uma questão de posteridade. Ela haveria de viver com aquele azeite pelo resto da vida. É isso que nós temos no texto. Em outro momento da história, nós temos uma outra mulher agora que tem alimentos, inclusive está ajudando, dando casa para este homem de Deus morar. Mas Deus se manifesta de modo diferente sobre essa mulher, dando-lhe um filho que ela não possuía. Mas o fato é que de modo universal, a providência de Deus se manifestou tanto em uma casa, quanto em outra. Em todos nós somos dependentes da providência de Deus. Todos nós carecemos do cuidado de Deus, da proteção de Deus. Demos exemplos a olhar por essas mulheres, mas nós nos esquecemos de uma coisa muito importante. O fato de que essa mulher tinha 2 filhos também já era alvo da providência de Deus. O fato dessa outra mulher possuir tudo o que possuía também era o fato de viver uma providência de Deus. De modo que nós precisamos nos lembrar que em todas as coisas nós somos dependentes do Senhor. Por isso eu posso dizer que inclusive até mesmo aqueles que não acreditam em Deus são alvos da providência dele. São sustentados pelo poder da sua própria palavra, apesar de negá-lo. Perceba o que está escrito em Romanos, ao dizer que aqueles que negam esta verdade transformam a verdade pela injustiça, e não a verdade pela mentira, que seria o oposto da palavra. Ou seja, é uma grande injustiça olhar para todas as coisas criadas e preservadas pelo Senhor e dizer que não existe um Deus providencial cuidando de todas as coisas. É uma grande injustiça. Negar a existência deste Deus que cuida de nós é uma grande injustiça. É isso que Romanos está nos dizendo. É isso que Paulo está nos dizendo ao escrever aos Romanos. Olha, gente, Deus de modo universal sustenta todas as coisas. A Bíblia nos diz que a criação ela é sustentada
habitada pelo Criador. Ele está constantemente em ação, cuidando dela. Ele está zelando por ela. O fato de que você está aqui hoje, o fato de você ter saúde, o fato de você estar aqui bem, tudo isso é objeto de uma providência de Deus sobre a sua vida. E é por isso que nós estamos aqui. Dia após dia, levantamos, abrimos os nossos olhos e deixamos, muitas vezes, o dia a dia se tornar uma regra nas nossas vidas e nos esquecemos de coisas tão importantes como o fato de que Deus tem cuidado de nós. Amém? Aspectos da providência de Deus, portanto, o primeiro deles, universalidade. Você pode dizer isso comigo? Diga assim, aspectos da providência de Deus. O primeiro deles, universalidade. A universalidade quer dizer o que então? Ela se manifesta a mim, mas também a você. Seu irmão está aí do seu lado, não está? Diga para ele. Também se manifesta a você. Fala para ele. É a mim, mas também é para você. É nós dois. Isso aí, Washington, é nós. Gente, universalidade. Gravamos a primeira expressão. Existe uma outra ainda, que é a independência. Aspectos da providência de Deus, universalidade e independência. O que, afinal de contas, seria a independência? Nós sabemos que nós devemos, e isso é uma ordenança do Senhor, nós devemos clamar. O relacionamento com Deus é uma obrigação de todo cristão, faz parte da vida cristã. Nós, como filhos de Deus, devemos orar. Se existe uma certeza que eu tenho na minha vida, é que eu oro muito pouco, muito pouco. Deveria orar muito mais. Sou muito falho. Eu preciso conversar muito mais com Deus. Mas falando sobre oração aqui, já foi dito nesta casa que a oração, muitas vezes, não vai mudar aquilo que Deus quer fazer. Ela muda a nossa visão para que a gente realmente entenda a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é soberana sobre as nossas vidas. O cuidado de Deus já está manifesto sobre nós. Preste atenção nisso. A providência de Deus, ela independe da nossa própria vontade, mas também independe dos nossos pedidos. Olhamos para esses textos e vimos duas histórias diferentes. Temos um primeiro momento aqui, uma mulher que diante da sua necessidade, o que ela faz? Ela vai até o profeta e ela diz, olha, veja a minha situação, o que eu faço? Estou aqui, eis a minha realidade. Ela foi atendida, amém? Amém. Mas em um segundo momento, nós temos uma mulher aqui que não busca. O texto pelo menos não nos diz isso. Não nos diz que ela deixou entre linhas a ideia de que ela queria ter um filho. Inclusive, diante de uma possibilidade de ter um filho, ela diz, não ponha expectativas no meu coração. Temos uma mulher que pede, mas nós temos uma outra mulher que não pede. Temos uma mulher aqui que está necessitada e pede, mas nós temos uma outra mulher que também está necessitada e não pede. E ambas foram alvo da providência de Deus. Devemos orar, é uma obrigação. Inclusive, Deus diz, Cristo nos ensina, ao ensinar-nos a orar. É tão importante que Ele nos ensina a orar. Ele disse assim, quando orardes, não se orardes. Não se trata de uma condição. Não é um fato de que você pode ou não orar, falar com o Senhor, pedir. Pelo contrário, nós devemos orar. Nós devemos pedir. Observamos, por exemplo, aquela história, aquela parábola da mulher e do juiz injusto, em que Deus está nos ensinando, olha, se até esse juiz que é injusto está atendendo a solicitação, imagine eu que sou justo se não vou atender o pedido do seu clamor. A Bíblia também nos ensina sobre a questão do pedir, que nós pedimos e não recebemos porque nós não sabemos pedir. Olha, vocês pedem, mas não recebem porque vocês pedem muito mal. A Bíblia também nos diz que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós moveríamos montanhas. Perceba como nós necessitamos realmente entender o propósito divino, mas também pedir. Mas o fato de pedirmos ou de não pedirmos não está relacionado a uma ação de providência de Deus sobre nós. Porque tanto aquela que pediu quanto aquela que não pediu foram alvo da providência de Deus. Nós devemos pedir, sim, devemos orar, sim, mas a providência de Deus independe de nosso pedir. Ela independe daquilo que nós pedimos, mas também a providência de Deus independe daquilo que nós somos. Preste atenção nisso.
Se a independência nos mostra que essas duas mulheres estavam em uma situação completamente distinta, enquanto uma pede e a outra não, essa independência também nos revela que não importa o modo como nós somos, quem nós somos, aonde nós estamos. Pastor Wagner, quer dizer que então, se nós continuarmos vivendo uma vida de pecado, Deus de modo providencial age sobre as nossas vidas? Tanto age que a Bíblia nos ensina que nós éramos pecadores e não tínhamos nada a oferecer, e de modo providencial, Cristo veio ao mundo para morrer por nós. Independe muitas vezes daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos, até porque a ação do Senhor, ela nos leva a ser diferente, mas primeiramente Ele age, e aí nós somos transformados pelo poder da palavra. Esta é a obra de salvação. Perceba que não se leva em conta se você possui alguma coisa ou se você não possui, não. Independe daquilo que você é. A única coisa que eu tenho certeza é que eu sou um pecador, que eu careço da glória de Deus. A Bíblia nos ensina que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Eu e você. Todos. Nós pecamos. Estamos distantes da glória de Deus. E se a providência dele estivesse baseada na nossa dependência, no depender daquilo que nós somos, nós estávamos perdidos, porque estaríamos simplesmente à mercê do pecado e da morte. Mas, de modo completamente independente, a providência se estabeleceu sobre as nossas vidas. Olha, ela independe daquilo que pedimos, independe daquilo que somos, mas também independe daquilo que nós fazemos. Se depender do que eu faço, é pior ainda. Porque eu sou transformado pelo poder da palavra, mas faço das palavras de Paulo as minhas. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. E nós não temos aqui um homem que continuava a perseguir a igreja, nós temos um homem que já havia sido alcançado pela graça do Senhor. Um homem que já havia sido transformado, que já havia se convertido ao Senhor. E que diz que diariamente, dia após dia, ele precisava lutar contra essa carne que estava dentro dele. Lembre-se do dia a dia. Interessante, né? Dia após dia. Não é o fato de que recebi a graça do Senhor e agora não preciso mais da providência. A providência de Deus já me transformou de um modo excepcional e eu não preciso mais dele. Não. Dia após dia. Dia após dia. Isso trata-se de graça, de amor. Trata-se de revelação. Isto é o Senhor. Aspectos da providência de Deus. O primeiro deles foi a universalidade e o segundo a independência. E na independência nós citamos algumas coisas interessantes, né? Independe daquilo que pedimos, daquilo que nós somos e daquilo que nós fazemos. Mas vamos lá, repita comigo. Universalidade. Mais forte, gente. Universalidade. Independência. Mas também a providência de Deus se revela por uma característica tremenda sobre as nossas vidas, que é a integralidade. Integral, tudo, envolve tudo. Envolve tudo, todos os aspectos. Não existe um aspecto que esteja distante. O texto nos diz isso de forma muito clara. Ambas as histórias nos revelam que a providência de Deus se manifestou de forma integral sobre a vida daquelas mulheres. Olha, a necessidade dessa mulher estava em uma determinada área, e Deus assim se manifestou. A necessidade dessa outra mulher estava em outra área, completamente distinta. Talvez, ao olhar esses textos que estão inclusive juntos, nós deixamos passar percebido que o fato de que o texto nos mostra que o que tinha em abundância em uma casa, não tinha em outra. E aquilo que tinha em outra, não tinha naquela primeira. Enquanto uma possuía 2 filhos, mas não tinha como sustentar eles, a outra queria ter filho e não tinha. De modo integral, Deus providenciou sobre aquelas vidas, sobre aquelas famílias. Do mesmo modo, eu creio que Deus tem cuidado de nós. Ele tem zelado de modo integral pelas nossas vidas. A Bíblia diz assim que nós nem pedimos e Deus já conhece as nossas necessidades. Ele sabe daquilo que necessitamos, aquilo que nós realmente precisamos. Ele conhece as suas necessidades. Ele sabe aquilo que você precisa. Talvez você precise de um sustento físico, de alimento. Talvez outros de um aspecto emocional, sentimental. Mas em ambos, Deus tem atuado sobre as nossas vidas de modo providencial. Todos os aspectos, todos, a providência de Deus envolve todos os aspectos. Olha, Deus preserva a existência do mundo. Sem a sua permissão, o mundo não subsistiria.
Deus preserva, por exemplo, o mundo, postergando a ideia do julgamento final. Perceba, tudo haverá de acontecer após a igreja pregar o evangelho. Preste atenção nisso. Continuemos mais. Deus protege do perigo. Ele guarda as nossas vidas dia após dia. Deus também nos dá o nosso sustento diário, comer, beber, vestir. Deus nos proporcionou também a maior forma de providência, quando naquela cruz do Calvário Ele morreu e se entregou por nós à salvação. Ele, o Cordeiro, foi providenciado por nós. Lembram-se da história de Abraão? Lembram-se? Deus providenciou o Cordeiro. A providência de Deus se estabelecendo na substituição do Filho. Naquela história, o Cordeiro morreu. Agora aqui, na cruz, o Filho morreu, para que nós estivéssemos novamente junto ao Pai. Olha que coisa extraordinária. Esta é a mensagem da providência de um Deus que tem zelado por nós. Esta é a verdade de um Deus que está no controle de todas as coisas. Este é o nosso Senhor. Este é o Deus que você serve. Nós vivemos em um meio em que as coisas têm se tornado cada dia mais difíceis. Cada dia mais difíceis. Nós vamos no mercado, parece que as coisas estão tão caras. Ou é só eu que tenho presenciado isso? Se você estiver sobrando lá, me ajuda então. Estou precisando, é verdade. Gente, é verdade. Preste atenção nisso. As coisas têm se tornado tão difíceis nesses dias que vivemos. Os preços estão alarmantes, as coisas estão subindo. Tem se tornado cada dia mais difícil sermos justos, fiéis. Não é verdade? Nós temos vivido tantos desafios, tanto em aspecto emocional, sentimental, neste momento de calamidade, de pandemia, ficamos distantes das pessoas que nós amamos. São momentos que nós vivemos e que nós não temos expectativa de mudança. Afinal de contas, diga para mim, quando isso vai mudar? Quando nós teremos a solução deste problema? Quando nós haveremos de voltar à normalidade? Será que vai existir uma normalidade? Será que a normalidade vai ser a mesma que existia anteriormente? Olha, diante do momento em que vivemos, realmente nós teríamos muitos motivos para estar clamando como uma mulher ou decepcionadas com a possibilidade como a outra. Talvez com uma primeira você poderia dizer, Senhor, nos ajude. Talvez com uma segunda você poderia estar dizendo, Senhor, nem me dá esperança mais. A verdade é uma só. O Deus de providência se manifestou naquelas casas. E eu creio que este mesmo Deus tem se manifestado e haverá de se manifestar sobre as nossas vidas. Este é o Deus de providência. Amém? Vamos nos colocar em pé? Satisfação. A providência está completamente ligada à satisfação. Talvez, se você olhasse esse texto, essa primeira história, essa mulher necessitada, com 2 filhos, sem marido, você falaria assim, Senhor, o Senhor podia dar um caminhão, 1 tonelada de arroz para ela. Dá para ela lá, para que ela fique rica. Porque é muito injusto isso. A triste notícia é que Deus não promete para a gente que vai nos dar bens, dinheiros, não, nada disso. O Senhor nos promete uma coisa muito melhor. Eu haverei de cuidar de vocês. Eu sou um Deus de providência. Essa primeira mulher, ela simplesmente recebeu o necessário para o sustento da sua própria casa. Ela simplesmente recebeu o necessário para viver. Olha o que diz 2 Reis, capítulo 4, versículo 7. Vivam do resto. Vivam do resto. Num segundo aspecto, nós temos uma outra mulher, não é? Essa mulher não tinha filho. E agora Deus, de modo providencial, agiu sobre a vida dela. Desfrute do filho. Desfrute do filho. A satisfação, ela precisa estar no meio de 2 extremos. Atenção, irmãos, A satisfação precisa estar no meio de 2 diferentes extremos. Ela precisa estar entre a acomodação e a murmuração. Nós somos acostumados a viver uma vida de acomodação ou uma vida de murmuração. Nós nos acomodamos como que vivemos. Vamos viver assim mesmo. Não vamos fazer mais nada também.
afinal de contas a vida é difícil, né? Então vamos caminhar assim. Mas também, em muitos aspectos, nós vivemos uma vida de murmuração, só reclamando do que temos e daquilo que ganhamos, muitas vezes não sendo suficiente. O Senhor nos ensina que somente com Ele nós podemos ser satisfeitos. O texto nos diz que em ambas as casas houve satisfação. No primeiro aspecto, vivam com aquilo que Deus está providenciando, vivam com isso. Esta é a vontade de Deus para a sua casa. E um segundo aspecto é filho, precisam de um filho, desfrute do filho, está aí. Dia após dia, cuide assim como eu tenho cuidado de você. A providência de Deus tem se estabelecido sobre a sua vida. E Ele não criou você e te entregou um caminhão, uma tonelada de arroz, uma tonelada de feijão. O Senhor não criou você e te deu uma tonelada de mantimentos básicos para que você simplesmente vivesse. Viva, vá, está criado, agora caminhe sozinho. Não! A Bíblia nos diz que este Deus se manifestou em um momento de necessidade dessas mulheres. Dia após dia, o cuidado de Deus tem se manifestado sobre as nossas casas. Dia após dia, a providência de Deus tem se estabelecido sobre os nossos lares. A providência de Deus tem proporcionado condições de nós voltarmos a termos fé, tem nos dado esperança diante de um momento de calamidade. A esperança que outrora estava perdida, ao olharmos para o Senhor e para o Criador, nós nos lembramos daquilo que realmente importa. O Deus de providência tem se feito presente. Ah, queridos, eu não sei qual é a sua necessidade. Eu não sei aquilo que você necessita nessa noite. Eu não sei como está a sua casa, como está a sua família. Eu não sei se talvez você tenha passado por crises financeiras, emocionais, familiares. Eu não sei. Mas a verdade é que Deus naquele dia se manifestou sobre aquelas casas. E a necessidade delas foram supridas pelo poder do Senhor. E este mesmo Deus se faz presente aqui. A você que está aí no seu lar, se faz presente aí, na sua casa, na sua vida, na sua família. Este mesmo Deus que se fez presente nessas duas realidades, observando as necessidades deles, também se faz presente sobre as nossas vidas e tem visto o nosso clamor, tem visto as nossas necessidades e muitas vezes até desanimamos de clamar, mas o Senhor tem visto a nossa necessidade e este Deus de providência haverá de agir. A vontade dele haverá de permanecer, de prevalecer sobre as nossas vidas e a preservação do Senhor diária haverá de se fazer presente como já tem feito. Olha, eu não sei qual é a esperança que você tem, mas se existe uma prova da providência de Deus, é que Cristo Jesus morreu naquela cruz por nós. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, a providência estava na cruz, não havia outra forma de sermos salvos, mas diante da necessidade de uma mulher que não tinha o que comer, e diante de uma necessidade de uma mulher que não tinha filhos, ele agiu do mesmo modo que na cruz do Calvário, diante de uma humanidade completamente marcada pelo pecado, ele morreu numa cruz, e a Bíblia nos diz que ele ressuscitou, e que ele está com o Pai, mas que ele haverá de voltar para nos buscar, e nós haveremos de morar com ele, e com ele na glória. Teremos um gozo perfeito, a alegria plena, a alegria da salvação, que já alcança os nossos corações nesse dia. Que mensagem reveladora, um Deus de providência que se faz presente nas nossas vidas. Queridos, eis a glória do Senhor, eis a obra do Senhor. Enquanto o universo chorava, clamava, Deus se revelou e nos salvou. Façamos dessa canção uma verdadeira oração ao Senhor. Faça dessa canção uma verdadeira oração do mais profundo do seu coração. Declare a Ele isso. Cante ao Senhor. Cante assim. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do
nossos corações, Deus. Vê, Senhor, as nossas necessidades. Cristo Jesus, a resposta é: Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Senhor agiu. O Rei ressuscitou. Ele veio e morreu. Ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcros se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Senhor, eis os nossos corações, Pai, diante da Tua presença. O Senhor conhece, Senhor, as nossas necessidades, assim como ao olhar para uma humanidade caída, o Senhor enviou o Seu próprio Filho, Cristo Jesus, o nosso Senhor, para morrer em nossos lugares. Ah, Senhor, a providência estava estabelecida naquela cruz. Providência é essa que estava na casa dessas mulheres, mas providência é essa que tem se feito presente nos nossos lares. Senhor, providência que estabelece nesta noite, ante a necessidade, Senhor, do Teu povo, ante a necessidade da Tua igreja. Senhor, temos recebido aqui pedidos de oração. Apresentamos diante do Senhor, Pai, os pais do Thomas. Ah, Senhor, apresentamos a vida do Baltazar, da Lourdes. Pai, apresentamos a vida da Gabi, também apresentamos a vida da Michele. Tu conheces essas necessidades. Tu sabes, meu Deus, daquilo que os Teus filhos têm necessitado. Pai, vidas caídas, muitas vezes perdidas, precisando de libertação. Pai, pessoas que precisam da cura, de um poder do Senhor. Pai, famílias muitas vezes quebradas, que precisam ser transformadas, Pai, por este Deus providencial que é o Senhor. Senhor, eis-nos aqui. Nós cremos e reconhecemos, vemos a necessidade de clamar, de pedir ao Senhor. E por isso oramos, meu Deus, crentes que a providência do Senhor tem se estabelecido sobre essas vidas. Crentes que aquilo que o Senhor fez naquela cruz tem proporcionado que nós estivéssemos aqui. Crentes, meu Deus, que esse Deus de providência também voltará. O Cordeiro morreu. Nós cantamos e declaramos: aleluia, aleluia, Senhor. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Declare ao Senhor mais uma vez, cante. Cantamos aleluia.
Cante ao Senhor mais uma vez, declare. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Um Deus de providência, um Deus de providência tem se estabelecido sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Querido, eu creio que esse Deus de providência tem cuidado de você. Eu creio que as suas necessidades estão sendo vistas por este Deus. Ele conhece, mesmo antes de você pedir. Ele sabe daquilo que você tem necessitado. Ele tem visto a sua realidade. Ele tem olhado para você. Que esse Deus de providência se estabeleça sobre a sua vida. Que Ele possa, em todos os aspectos, cuidar do seu coração. Na medida da necessidade sua. Que Ele possa agir. Que Deus possa realmente atender os pedidos do nosso coração. Os pedidos de oração aqui feitos. Nós cremos e reconhecemos neste Deus. Cremos e adoramos a um Deus Todo-Poderoso que está cuidando de nós. Amém? Nós estamos partindo já para o encerramento deste culto, apenas dando alguns avisos. Essa semana temos os nossos cultos normalmente como temos tido, na quarta-feira às 19h30, no final de semana às 6 horas. Participe conosco em nossas redes sociais. Aqueles que puderem estar presentes também, estaremos aqui cultuando e adorando ao nome do Senhor. Amanhã é Dia das Crianças. Desde já, os nossos parabéns a todas as crianças que estão nos assistindo. Que realmente vocês possam crescer com o cuidado do Senhor dia após dia, vendo esse Deus que tem cuidado de vocês. Em nome de Jesus. As crianças fazem parabéns, ganham parabéns, né? E eu também, se os irmãos quiserem me dar parabéns. Estou novo ainda, não é? Mereço parabéns. Que Deus realmente venha nos proporcionar crescer, porque a Bíblia nos diz que nós precisamos ser como crianças. Então, acho que todos nós merecemos parabéns nesse dia, afinal de contas. Que Deus abençoe vocês. Amanhã a gente terá um trabalho com o Ministério da Assistência Social, juntamente com missões, um trabalho assistencial e missionário. Então, que os irmãos estejam orando por esse projeto, então, dos ministérios. Que Deus venha realmente usar nossas vidas como instrumentos na mão dEle, assim como já tem usado. Amém? Amém. Que Deus abençoe todos aqueles que estão nos assistindo, em nome de Jesus.